Olá, estamos começando mais um programa Estilo Mulher, hoje às 9 horas da noite. Lembrando que o Estilo Mulher ao vivo é terças-feiras, 9 horas da noite. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o posicionamento da mulher na sociedade, mais uma vez. Aproveitando, não é tão polêmica a prova do Enem, da redação do Enem, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o gênero. Vamos falar um pouquinho sobre as questões de gênero aqui no Estilo Mulher. E hoje trouxemos uma mulherada linda. Está aqui no enquadramento a Drica Madeira, temos também a Eduarda Ferreira e a Júlia Eurique Médici, jornalista, advogada, mestre em Direito. Mulheres que entendem tudo, fazem parte de coletivos, né, feministas e sabem tudo sobre essas questões de gênero para poder passar um pouquinho dessa informação aí para você que está em casa. Mas, além disso, temos também outras informações que você vai vendo ao longo do Estilo Mulher. Meninas... Bom, vou falar para o pessoal que está em casa também. Segundo dados da Unesco, o bullying de gênero nas escolas, no ambiente escolar, acaba impedindo, acaba dificultando a potencialização dos alunos, né, dentro dos colégios. E aí eu quero saber dessas meninas maravilhosas que estão aqui, já rapidamente. Gente, vocês acham que essa questão do bullying de gênero é suficientemente discutida? Ou ainda está faltando muito para se discutir no Brasil? Eu acredito que, na verdade, não. Tanto é que, assim que o tema de bullying começou a surgir na mídia, as pessoas falavam que era frescura. Porque se eu cresci sofrendo implicância e estou bem, por que os outros não... Agora, essa criançada que é muito protegida tem o nome, tem nome de bullying e tudo mais. Acontece que você cresceu, mas você pode até não ter noção, mas você tem problema sim. Isso afetou muito a sua autoestima. Se você não é uma pessoa totalmente satisfeita com o que você fez da vida, muitas das coisas acontecem na primeira infância, que é justamente quando começa o tal do bullying. Eu acho que todas nós já passamos, né? Por bullying na escola. Quer dizer, bullying na escola é algum tipo de assédio moral, ou algum tipo de assédio sexual, ou, de repente, até abuso que pode ocorrer na escola. Aí você pensa, mas é de criança para criança? Pode ser tanto de criança para criança, quanto também de um adulto para a criança. E todas nós passamos por alguma situação. Eu lembro muito bem que eu era pequena e tinha um moleque que saía correndo na hora do recreio e levantava a saia das meninas. Aí você... Porque isso também é importante a gente falar, né? Que, assim, na verdade, o assediador, essa questão da violência contra a mulher, violência contra o adolescente, né? Violência de gênero nas escolas, é muito entre o assediador e o assediado, né? Você não tem testemunha, é tudo muito rápido, né? Esses dias também na rua, aqui na Rua do Imperador, aconteceu de novo. 2 moleques me cercaram e os 2 passaram a mão no meu traseiro. Eu falei palavrão, né, gente? E isso é horrível, porque, assim... O seu traseiro, não sei se é pior ou melhor. Bem da verdade, né? Porque é isso, quando a gente destitui o nome que as coisas têm, dá esses nomes, fica interessante, né? Porque você chama mais atenção pro fato, porque a gente fica pensando, qual é o traseiro dessa garota? O que é que ela tá falando? Ela tá falando da bunda. E é muito importante você falar isso, sabe por quê? É importante falar o nome, né? É importante, porque eu acho que marca também uma condição nossa, você está falando de bullying, de gênero, da prova do Enem, de alguma maneira, do primeiro assédio, né? Você falou aí, Sim, eu lembro do menino na escola. Que é um tema e tão agora recorrente. tem uma campanha violenta sobre o primeiro assédio, numa perspectiva positiva, que é isso, né? A gente tem que trabalhar na lógica positiva, de quando a gente diz, como você fez agora, eu lembro de parte do primeiro assédio que eu sofri na escola, e ainda agora eu sofri outro dos tantos primeiros assédios que a gente vai sofrendo, porque a gente vai se modificando, né? Então, enquanto mulher adulta, talvez esse tenha sido o meu primeiro assédio. Mas eu acho importante a gente expressar isso como sentimento, inclusive para discutir violência de gênero, né? Violência doméstica e familiar contra a mulher, ou fora do âmbito familiar. Quando a gente trava essa discussão, quando a gente diz... Porque é isso. Na verdade, me incomodou. Não me incomodou. Ele levantou minha saia. Né? Isso não é um incômodo, isso é uma violência. Né? Ele me constrangeu na rua. É um incômodo. É para além, né, do incômodo. Ele não me incomodou. Ele levantou minha saia. Isso é uma violência gravíssima. Porque, assim, você podia estar com uma calcinha furada, você podia estar sem calcinha, o seu corpo é uma postura invasiva. E era uma criança. Você não deu autorização para... Olha quantas coisas que tem nessa história, coisas. né? E ficam marcadas, não é? Para Ficam sempre. Ó, marcadas você pra lembrou sempre. agora. Olha quanto tempo tem isso. Exatamente. Aí Agora, vocês acham que essa questão da consciência, né, da gente estar discutindo, essa questão da consciência está diminuindo? Por exemplo, vamos falar já direto sobre a prova do Enem. A gente ia deixar para falar sobre isso
depois, mas assim, a questão da violência contra as mulheres na prova do Enem, a persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira, que foi o tema da redação da prova do Enem no último domingo, né, do Enem 2015. Vocês acham que esse tema foi muito marcante para o posicionamento da mulher? As mulheres, né, comemoraram na internet, mas também teve aquele embate. Teve um embate inesperado na internet, como se isso fosse um posicionamento feminista. E não é. A violência contra a mulher é uma questão humana. Então, assim, vocês acham que esse embate, essa polêmica que acabaram gerando em cima disso, vamos falar com a Eduarda Ferreira, que também é advogada, esse embate que acabaram gerando em cima disso, vocês acham que isso pode transformar uma coisa que seria num valor positivo em alguma coisa negativa, como se fosse, de novo, uma guerra entre os sexos? Eu acho que a questão de gênero e principalmente da violência contra as mulheres, ela muito naturalizada. Então, tem até muitas mulheres que não sabem que estão sofrendo violência, que aquilo é uma violência de gênero. Então, a partir do momento que existe essa prova e a gente faz as pessoas refletirem, inclusive essa campanha de Meu Primeiro Assédio, que mostra que muitas coisas que a gente não acredita que sejam violência, são sim violência, e muitos homens estão começando a refletir sobre isso. Será que eu já assediei alguém? Será que isso, passar a mão na bunda da minha colega na escola, é violência? E isso eu escutei de algumas pessoas, alguns homens, sabe? Será realmente... Hoje, meus irmãos chegaram na escola e falaram: a professora passou uma redação para a gente fazer sobre violência contra as mulheres. E isso foi muito... Isso, eu acredito que esteja acontecendo em várias escolas. Essa reflexão, ela está começando a ser feita. Existe um embate? Vai existir o embate, porque os homens, eles vão ter que desconstruir a si próprios, entendeu? Então, vai ter um embate para a gente desconstruir qualquer coisa, qualquer preconceito que a gente tenha. Existe um embate de um opressor e um oprimido. Não tem como dizer que não existe um opressor e um oprimido, porque se 100% das mulheres já sofreram um tipo de assédio, todos os homens já assediaram de alguma forma. E não porque eles sejam culpados diretamente, porque eles sejam violadores, mas porque a sociedade ensina a gente, desde que a gente nasce, a mulher ser santinha e o homem ser... E a caça de outra mulher é uma cultura do estupro, na verdade. É uma cultura do estupro, isso, né? sim. Eu ia fazer uma pergunta aqui para a Drica, mas eu vou aproveitar essa sua fala para dizer exatamente sobre isso, não é? Porque, assim como aconteceu comigo semana passada, de 2 meninos me encurralarem para passar a mão em mim, aconteceu no centro do Rio há pouquíssimo. Eu falei até... Não, foi com você, foi com a Natália Pandeló. Eu vi uma menina, a menina estava de vestido branco, o vestido estava um pouco transparente, mas isso não justifica nada, e estava ventando, né? Era um dia assim mais refrescante e tal, e os homens estavam olhando bastante para ela. Até aí, tudo bem, ela realmente era uma menina muito bonita. Agora, aí um rapaz passou na nossa frente e também passou a mão nela. E aí foi embora. E a gente só olhou para trás e ficou naquele estado assim de... Gente, que absurdo! Aí você fica se perguntando o que tipo de prazer leva uma pessoa a passar a mão em alguém, porque não é um prazer sexual. É um prazer o quê? De opressão? É um prazer de opressão, Drica? Eu acho que é um prazer que advém da autoridade, né, que a sociedade deu para essa parte da população, que nem a Duda falou, essa coisa de a gente autorizou em algum momento esse comportamento, ele está autorizado. Inclusive, questionar o que está autorizado é muito difícil, porque isso muda o paradigma. Então, assim, qual é o prazer? Eu não sei, talvez seja só uma obrigação dele fazer. Porque talvez, se ele não fizer, ele seja questionado também na forma como ele se manifesta no mundo. Quando a gente discute o feminismo, quando a gente discute essa forma de ver o mundo, a gente automaticamente está discutindo o papel dos homens nessa estrutura, porque isso é uma estrutura, né? A gente vive dentro de uma estrutura patriarcal e machista. Então, quando a gente discute a modificação dessa estrutura, a gente está discutindo sempre o posicionamento machista e patriarcal de uma sociedade. E esse embate é muito interessante pensar. Tem prazer ou não tem? É doença ou não é? Né? É crime ou não é? São coisas que a gente vai criando para dar respostas muito pragmáticas a uma questão cultural. É pedido que os homens se manifestem dessa forma.
A Eduarda colocou muito bem, é uma cultura do caçador. A cultura do estupro não é porque o sujeito necessariamente é mau, e a gente rompe uma barreira do mal e do bem. Talvez a única possibilidade. Eu já ouvi meninos, já ouvi história de meninos que participaram de estupros, por exemplo, estupros coletivos, que dizem o seguinte: não, mas eu não fiz, eu não participei, eu só segurei a menina. E aí, quando você vai questionando um pouco mais, você vê que o sujeito está em xeque, porque quando você diz, mas por que você fez? Ele diz, eu não sei. Eu não sei. E aí, qual é mesmo o prazer disso? Eu acho que o prazer está em eu estou garantindo aquilo que a sociedade me permitiu. Eu sou um macho, e macho caça, e machuca, e esmaga, e aterroriza, impõe medo. Então, quando eu aqui saio agora, 10 horas da noite, daqui também com esse decote aqui embaixo, fico apavorada, única e exclusivamente por ser um homem que vem logo atrás de mim. Isso é um problema social, não necessariamente ele é mau. E mesmo que ele passe a mão em mim, ele ainda assim não é mau, ele está cumprindo uma tabela. E ele também está garantindo o posicionamento dele no meio de outros homens. Porque o que é mais satisfatório para eles é tipo igual os dois meninos que a expectativa, né? É um contar para o outro e de repente contar para um terceiro. Isso aí. Que acha que isso é uma forma de se aqui, a gente garantir. passa a mão, se passar na minha frente eu olho mesmo. Mas vamos explicar para o pessoal que está em casa, vamos explicar para os meninos que estão em casa, gente, isso não garante masculinidade nenhuma. Para ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém. Isso não vai garantir que você seja o cara que vai pegar todas as garotas, muito pelo contrário. Você vai morrer sozinho e ainda sendo um boboca. Gostou do meu palavreado? Tá ótimo. Tá muito apropriado. Trazer o boboca. Tá ótimo. Então a gente vai pedir um intervalo comercial e volta já já. A PPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a PPO vai colorir a cidade de Rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Voltamos com o Estilo Mulher. Bom, continuando a falar sobre essa questão de abuso, não é? De abuso. Daqui a pouco a gente volta para o abuso nas escolas. Mas já que a gente está falando aí sobre o abuso no geral contra a mulher, eu queria saber da Júlia, que é jornalista e também é estudante, não é, das questões de gênero, qual é a melhor reação nos casos de um abuso, por exemplo? Eu acho que... Passou a mão? Grita. Passou a mão? Encara. Sabe por quê? Xinga. Porque a pior coisa para o homem é ele se sentir diminuído. É verdade. Você sabe, eu vou contar aqui, nessa história dos meninos, que eu fui correr atrás dos garotos no meio da rua. E aí eu estava com a bolsa e os meninos começaram a se apavorar que uma louca estava correndo atrás deles no meio da rua. Entendeu? Porque, na verdade... A outra está rindo aqui lá. Porque, na verdade, é isso. Porque eles têm eles acham que eles vão te oprimir no primeiro momento, Exatamente. mas depois, quando você reage, eles não sabem. Porque, na verdade, na cabeça dessa formação cultural, o mais fraco, ele não vai reagir. Como elas disseram, eles crescem achando que podem tudo. Aí, a partir do momento que você fala, não, você não pode não, porque esse corpo aqui é bonito, mas é meu. Aí, pronto. Quando você acaba com um, esse um já não vai contar para o amigo. Lembra aquele prazer que ele sente de contar para o amigo? Já não tem mais. É verdade. Então é isso, você tem que falar. Não gostam de dizer que a gente é faladeira, que mulher tem uma língua enorme? A gente tem mesmo, e a gente vai denunciar tudo que estiver acontecendo de errado. E as pessoas que estão em casa, as meninas que estão em casa, elas têm que tomar isso como referência, não é? Não é uma questão de feminismo, é uma questão humana, gente. É uma questão de você se respeitar e você impor respeito, sim. Você merece respeito. As pessoas não podem abusar do seu corpo. Isso não pode, isso não está certo, isso é crime. Enfim, é uma coisa tão óbvia, né?
tão estranho. É tão estranho isso. É tão estranho você pensar que tem campanha na televisão contra a dengue, né? Tem campanha falando de doenças super atrasadas, aí você olha e fala, e a gente ainda bate na mulher. Tem essas coisas do mosquito que morde, Sim. que você tem que acabar, cuidar do pneu, jogar água fora. E tem essas coisas, né, horrorosas. Toma vacina, o dia da vacina, o Zé Gotinha vai lá avisar que você tem que dar vacina, aí você vacina cachorro. Né? Vacina, a gente é tão cuidadoso, a gente quer tão viver melhor, né? Por isso a gente se cuida dessa maneira. E a gente, quando fala de violência contra a mulher, vira feminista. E com um mau rótulo. Né? Como se o feminismo fosse absolutamente o contrário do machismo. É como se a gente quisesse oprimir um tanto de homem, e isso não é verdade. E é bom deixar claro, porque a gente é machista, a sociedade é machista. Isso não é uma condição do macho da espécie. Né? Isso é uma condição nossa. A gente é isso e a gente enfrenta todo dia, está na pele. Ser machista, viver sob o jugo do patriarcado é nosso. Isso é a nossa constituição enquanto sociedade. Então, quando a gente se diz ou se pretende feminista, a gente está se pretendendo numa discussão que preserve o direito de parte da população que teve esse direito subjugado, né? Que foi desenganada em algum momento como não direito, né? Eu estou aqui com a Drica Madeira, com a Eduarda Ferreira e com a Júlia Ourique Médici. Júlia tem um nome muito chique, gente. Fala bonito esse nome. Eduarda, vamos voltar para a questão de gênero nas escolas. Hoje em dia, como é que o direito lida com essa questão, com esse embate entre os gêneros, né? Com relação ao abuso, ao assédio moral nas escolas? Contra a mulher, especificamente. Da violência contra a mulher na escola, ela é muito complexa porque é uma criança contra outra criança. Então, não tem como você responsabilizar aquela pessoa que está realmente fazendo isso, que está realmente praticando a violência. Porque as duas são vítimas, na verdade, da sociedade inteira, né? E as duas estão em processo de formação da personalidade. E o bullying é muito isso, é jogar para o outro inseguranças próprias e problemas psicológicos próprios para estar garantindo um papel social. E aí tem três formas de lidar com isso, que são formas superficiais, e não é isso que vai acabar com o problema, até porque o direito não acaba com problema nenhum. Os pais eventualmente são responsabilizados quando se caracteriza uma negligência em relação ao filho que está praticando a violência, ou então a escola também pode ser responsabilizada quando aquilo se dá dentro dos muros da escola. A escola vai sim ser responsabilizada porque ela vai ser notificada, e se ela não fizer nada, até fora dos muros da escola, se ela não fizer nada e foi notificada, ela pode ser responsabilizada, e se foi dentro da escola, ela é uma responsabilidade objetiva e não precisa nem provar que ela é culpada de alguma forma. Ela vai ser responsabilizada. E os pais ainda podem ser responsabilizados criminalmente se for configurado mesmo uma omissão em relação à educação do filho. Mas essas são formas que têm que ser subsidiárias, entendeu? Porque o que vai acabar com o problema da violência de gênero e do bullying na escola não é consciência contra o bullying. Porque o bullying não é o problema. O problema é o machismo, o problema é a homofobia. Esse é o problema, não é o bullying, porque o bullying a causa dele é o machismo. O problema é a falta caso. de respeito com o outro no geral, né? Que Com na certeza. verdade é passado de pai para filho muitas vezes, né? Porque a formação cultural vem dos pais, não é? E o menino ali acaba também projetando aquilo dentro do ambiente escolar, não é isso? Certeza. Bom, a Drica Madeira, ela fez parte do CRAM, não é? Do Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Hoje ela é presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, mas tem uma larga experiência aí no atendimento, não é? Isso. À mulher. Com relação ao CRAM, o CRAM ele costuma atender muitas crianças e adolescentes ou não? Não, na verdade, o serviço que atende mulher em situação de violência doméstica nem sempre vai conseguir dar conta do atendimento à criança, porque a Duda colocou muito bem, está num outro espectro do direito.
A gente, na verdade, vai buscar aquele que melhora, tem maiores defesas para quem está sendo agredido. No caso de criança, vai ser o Estatuto da Criança, e não a Lei Maria da Penha. Por isso que a gente sai do âmbito do centro de referência, porque é um problema entre crianças. Agora, quando a cidade começa a amadurecer, quando a gente sai da infância, vamos pensar numa adolescente, e aí, não uma violência, até uma violência entre iguais, da mesma idade, a gente já pode trazer para o CRAM, porque essa mulher, essa menina, ela já vai ter condições de formular o que é que aconteceu com ela. Já tem um nível de consciência que dá para ela dizer o que é que aconteceu por conta do amadurecimento. É claro, tem casos que não, e tem casos que com 12 anos ela vai ter condição de dizer. Mas não é o comum. O comum, na verdade, é criança, a gente vai tratar no escopo da criança, no atendimento próprio voltado para a criança, o atendimento psicológico, da assistente social, da advogada, na perspectiva do enfrentamento à violência contra a criança, mesmo que seja perpetrado por outra criança. Sim. Quando a mulher é vítima de violência, isso está num outro lugar. Então, a violência contra a criança-mulher está num outro lugar mais delicado ainda. Porque, na verdade, nem sempre isso é uma violência de gênero, isso pode ser uma violência entre iguais. E é a situação do bullying, né? Nem sempre a gente está discutindo um recorte do bullying, mas quando você fala de bullying, você está falando de problemas de outra natureza, não só são problemas ligados à sua condição de ser mulher. E quando a gente atende no CRAM, a gente tem uma prerrogativa, que é a gente vai atender a mulher que sofre violência doméstica, a mulher que está subjugada numa situação de violência, a mulher que está ameaçada por uma situação de violência. Então, isso é muito específico. Como você tem uma relação de criança com criança, nem sempre há violência por conta do gênero. Às vezes, a violência vai ser por uma condição social. Eu tenho tênis, você não tem. Bom, e aí não está o gênero em voga, né? Eu vou pedir um intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já. A PPO existe há quase 25 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e familiares, realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio recebe pacientes de toda a região e oferece acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Em outubro, a PPO vai colorir a cidade de Rosa num grande abraço em prol da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Prepare-se e faça parte dessa campanha. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Voltamos com o Estilo Mulher, tendo um bate-papo aqui com essas meninas maravilhosas, Drica Madeira, Eduarda Ferreira e Julia Eurique Médici. E a Drica Madeira, sempre que eu anuncio a Drica Madeira, ela bota a mão no rosto, fica um pouco assim, um pouco preocupada com isso. E a gente está falando sobre questões de gênero, especificamente sobre violência contra a mulher nas escolas, mas também violência contra a mulher no geral, porque não tem jeito, a gente acaba escapulindo e falando tanto sobre a violência contra a adolescente, como também a mulher adulta. E a gente já está finalizando um pouco, sabe? Mas antes eu tenho que falar sobre o cyberbullying, sobre o vídeo íntimo, né? Sobre esse tipo de exposição que muitas adolescentes acabam passando. E eu quero um pouquinho da opinião de cada uma, mas eu vou começar com a Eduarda, que é advogada. Como é que as pessoas podem se proteger? Como é que tem como processar? Como é que faz? É bem complicado a forma de... A gente estava conversando aqui agora, de provar que o vídeo está circulando, porque quando você coloca alguma coisa na internet, aquilo ali é um domínio público, então ele já está em todos os aparelhos, e aí você não tem como ir no aparelho de outra pessoa para provar que está circulando. Então é complicado, mas a orientação que se dá é para qualquer, por exemplo, se foi no Facebook, você dá um print na tela ou tira alguma cópia. Rastrear de onde vem o computador que foi postado aquele Tem, vídeo? mas até fazer isso, a pessoa já tirou do ar, entendeu?
Aí não tem como. Entendi. Aí a única coisa que se pode fazer é ir atrás de testemunha e para prestar a prova testemunhal no caso. Só que aí é muito difícil, porque geralmente quem viu o vídeo, quem passou o vídeo, não vai lá testemunhar, porque também é o crime, né? Porque você armazenar o vídeo, armazenar a foto já é um crime, já é um cybercrime. Então, não vai existir Ainda muito tem muito caminho pela frente, né, Isso. meninas? Tem que amadurecer, né? Tem que amadurecer muito. Olha, eu quero trazer vocês sempre por aqui. O meu cronômetro até sumiu já. Esse tempo. Eu quero agradecer a Júlia Ourique Médici, que é estudiosa do assunto, das questões de gênero, né? Fez monografia sobre o assunto. Tem um projeto também para entrar no mestrado, para falar sobre isso. Dedinhos cruzados, jornalista. estreito para frente. Já veio aqui outras vezes. Também a Eduarda Ferreira, que faz parte de coletivos feministas, não é, Eduarda? Que também é advogada. Qual coletivo? Eu era mais na faculdade, né? Que eu era do coletivo de mulheres da faculdade. Me mata de orgulho ver essa criança. Da Marcha Mundial de Mulheres também, a gente sempre tá. E agora a gente está querendo organizar aí de última hora um ato contra o projeto de lei do Eduardo Cunha, o projeto 5069. E a gente nem falou sobre isso hoje. Exatamente. É muito importante contra isso, porque é contra todos os nossos direitos. E aí eu estou tentando organizar isso para essa semana ainda. Aqui em Petrópolis. Volte, então me passe, porque você volta e você fala sobre isso. Agradecer a Drica Madeira, que eu acho que é praticamente sócia. Já veio aqui 300 vezes. Ela, né, coordenadora era ex-coordenadora do CRAM, agora é presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, mas é uma expert aí também nas questões de gênero, está sempre falando sobre isso, porque acho que é isso, né? Eu acho que todas nós temos que nos fortalecer. É fundamental isso. Esse é o conceito, né? Antes de qualquer outro conceito que as pessoas utilizem um certo preconceito e assim, eu nem uso muito a palavra feminismo para as pessoas não pensarem de uma forma estereotipada, mas o que a gente precisa é se fortalecer. A mulher tem que ter sororidade, tem que ver a outra como irmã mesmo, entendeu? E tem que se apoiar e tem que uma dar um suporte para a outra para que se fortaleça. Empoderamento feminino. Essa é a palavra e esse é o termo. Eu quero agradecer vocês mais uma vez, venham sempre, tá? Obrigada. Obrigada. E agradecer você que está em casa, lembrando que Carla Centro de Estética, que fica ali no edifício Arabella, tá? Na Sobreloja 6, dá um reforço aqui em mim. Cida Coelho, do Estúdio da Beleza, que fica ali na Rua Alencar Lima 20, também faz os cabelos. Sim, Riviera Acessórios, com esses acessórios maravilhosos. E também Checklist Petrópolis, que me veste. Agradecer a você que está sempre vendo o Estilo Mulher. Lembrando que o Estilo Mulher tem em alguns momentos da programação da Rede Petrópolis de televisão e também no YouTube. E é uma realização da plataforma Comunicação e Entretenimento. Muito obrigada. Tchau, tchau.